Olá, pessoal, muito boa noite. Professor Fábio Seveniani aqui. Vamos, então, à nossa aula de dinâmica dos sólidos. Como eu já havia falado na semana passada, hoje nós vamos começar a desenvolver os estudos de dinâmica da translação do sólido, que é o primeiro movimento que nós vamos estudar, com uma teoria relativamente rápida no começo, e aí já vamos para os exercícios para aplicação dessa teoria, ok? Então, lembre-se, todos esses slides, tudo que eu desenvolver na câmera aqui, que eu escrevo à mão, tudo será escaneado e será colocado lá no Teams após a aula, ok? Pode ser que eu não coloque hoje ainda, mas no máximo até amanhã, beleza? Então, vamos lá? Então, vamos começar falando, pessoal, dos teoremas aplicados à dinâmica dos sólidos. Isso a gente já falou rapidamente na aula passada, né? Mas, como era uma aula inaugural e tal, eu vou repetir aqui. Então, veja, pessoal, dentro do estudo da dinâmica dos sólidos, não importa qual for o movimento que você estiver estudando, sempre estarão presentes esses dois teoremas aí da tela, o teorema do centro de massa, que a gente usa essa sigla, o TCM, e o teorema do momento angular, ok? Então, esses dois teoremas sempre estarão presentes na resolução dos exercícios. Seja um exercício de translação do sólido, seja um exercício de rotação em torno de eixo fixo, seja um exercício de movimento plano. Agora, esses dois teoremas assumem configurações diferentes, obviamente, dependendo do movimento que você está estudando, certo? Então, para a translação, o teorema do centro de massa e o teorema do momento angular têm uma configuração. Para a rotação em torno de eixo fixo, uma outra configuração. Para o movimento plano, uma outra configuração, ok? Então, diz lá, esses teoremas assumem configurações diferentes dependendo do movimento que o sólido realiza, como eu acabei de explicar. Então, essas duas siglas aqui, TCM e TMA, vão acompanhar a gente em todos os exercícios, tá? Beleza. Então, agora vamos propriamente começar a falar da dinâmica da translação. Lembrando que você já ouviu falar de translação. No começo do semestre inicial, o primeiro assunto foi cinemática do sólido em translação. Nós gastamos lá um tempo considerável e não precisava mais do que aquilo para conseguir identificar quando um sólido desenvolvia translação ou quando um sólido não desenvolvia translação. Vocês lembram disso, né? Então, na nossa primeira aula do semestre passado, eu falei assim, olha, o objetivo principal dessa aula é que você consiga sair daqui dizendo este movimento que está sendo ilustrado aqui é um movimento de translação, ou este movimento não é um movimento de translação, certo? Eu vou relembrar algumas coisas aqui, mas eu entendo que você já tem uma bagagem sobre esse assunto. Inclusive, fui eu a professora que dei aula disso para vocês. Então, veja, vamos relembrar a condição para haver translação de um sólido. Então, tá lá. Um sólido desenvolve um movimento de translação quando todo e qualquer vetor imaginário for sempre paralelo a ele mesmo no instante de observação anterior. Ok? Então, veja. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né, e que a gente desenvolveu lá através de deduções matemáticas, são as propriedades do sólido em translação. Né? Então, no sólido em translação, todos os pontos possuem a mesma velocidade, todos os pontos possuem a mesma aceleração, e aqui eu acabei suprimindo a terceira propriedade, que é a da congruência dos pontos, certo? Das trajetórias dos pontos serem congruentes, ok? Que não é tão relevante aqui no nosso estudo. Então, relembramos isso, né? Então, você precisa lembrar o que é a translação, você precisa saber quais são as condições para que um sólido desenvolva a translação para conseguir entender o que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Bom, então veja, o teorema do centro de massa, então agora propriamente entrando no teorema do centro de massa aplicado à translação do sólido, ok?
Então tá, o teorema do centro de massa pode ser enunciado de forma genérica como a resultante das forças aplicadas ao sólido e que são de origem externa ao mesmo é igual ao produto da massa do sólido pela aceleração de seu centro de massa. Tá aí, ok? Então, o teorema do centro de massa, pessoal, basicamente nada mais é do que uma adaptação da segunda lei de Newton, que você já conhece lá na partícula, aplicada ao estudo do sólido, ok? Então, normalmente você fala assim, o teorema, a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Pronto, simples assim, né? Ok. Aqui a somatória pode colocar também, né? Sem problema. Aqui a gente vai falar que a somatória das forças é em relação ao eixo de movimento, porque a gente não vai ter movimento em dois eixos, já adianto para vocês. E, além disso, a aceleração é a aceleração de um ponto em específico, que, na verdade, se você está estudando translação, você tem que lembrar, né? Se eu estou aplicando a aceleração do centro de massa aqui, mas quando o sólido translada, todos os pontos possuem a mesma aceleração, significa que essa daqui, na verdade, é a aceleração do sólido como um todo, ok? Então, a gente adota essa nomenclatura de colocar o centro de massa, porque o centro de massa sempre é conhecido do sólido, sempre conheceremos o centro de massa do sólido, ok? Pronto, então veja, o teorema do centro de massa, pessoal, não tem grandes dificuldades. Daqui a pouco vocês vão ver no exercício de aplicação, que é basicamente aquilo que você já fazia para o desenvolvimento lá dos exercícios de dinâmica da partícula, lá em mecânica da partícula, ok? Ok, agora vamos lá. Agora, um pouco mais profundamente, né, nos nossos pensamentos, vamos deduzir juntos o teorema do momento angular aplicado à translação. Então, veja. Deduzindo o teorema do momento angular para o movimento de translação de uma maneira bem prática. Então, veja, pessoal, quando o sólido desenvolve um movimento de translação, você tem que lembrar que nenhum vetor poderá mudar a sua direção no intervalo de estudo, certo? Então, agora eu vou mudar para a minha outra câmera e vou usar um exemplo aqui na mesa para você enxergar melhor. Só um minutinho. Ok, já troquei a câmera, só para você tirar o fundo. Pronto, beleza. Então, o meu exemplo de sólido é esse cara aqui, ó, o power bank que eu tenho aqui, que tem um formato retangular, beleza? Ok. E esse sólido está desenvolvendo um movimento de translação. Dá uma olhada aqui, ele está desenvolvendo um movimento de translação retilíneo, certo? Então, você está enxergando esse sólido, deixa eu só ver a minha câmera aqui, senão eu não vou ver onde está o... Só um minutinho. Ok, pronto. Então, esse sólido tem que desenvolver um movimento de translação, certo? Então, o movimento de translação é isso aqui. Se ele fizer isso aqui, já não é mais translação, não é isso? Então, até aqui ele estava desenvolvendo um movimento de translação, por algum motivo, daqui para frente, já não é mais translação. Basta você imaginar, por exemplo, um vetor, aqui que seria a aresta direita desse sólido, certo? Mudando de direção. Pronto, mudou de direção, acabou, já era, não é mais translação. Ou seja, pessoal, para que haja um movimento de translação perfeito aqui, eu tenho que garantir que este sólido não tenha condições de girar, certo? Dessa forma. Então, ele não pode ter um desequilíbrio que faça ele girar. Enquanto ele estava se movimentando até aqui, certo? Existia uma translação perfeita. Se por algum motivo, e a gente vai entender o que faz isso, ele começar a fazer isso, pronto, ele já está girando e transladando ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de movimento plano. E aí já não é mais translação. Ou seja, para haver uma translação perfeita, qual é a condição do ponto de vista dinâmico? Então, leia aí junto comigo o que está na tela. Então, ele diz, como o sólido desenvolve translação, todo e qualquer vetor imaginário deve ser sempre paralelo ao mesmo no instante de observação anterior. Em outras palavras, todo e qualquer vetor imaginário deve manter sua direção inalterada,
Para isso, o sólido não pode sofrer rotação alguma, como eu disse, certo? Ele não pode rotacionar, certo? Nem em torno de eixo fixo e nem junto com a translação, que é o movimento plus. Ok. Então ele diz, sabendo que o agente físico capaz de gerar rotação em um sólido é o momento de uma força, que a gente já viu lá na aula passada, devemos garantir que a soma de todos os momentos atuantes no sólido resulte zero. Então imagine o seguinte, imagine que eu estivesse aplicando uma força nesse sentido aqui nesse sólido, certo? Essa força é a força que provoca o arrastamento desse sólido aqui para a direita. Agora vamos supor que existem outras forças aqui, né? Vou conseguir mostrar, né? Mas imagina que tivesse um plano aqui, aqui tivesse uma força de atrito, a gente vai ver um exercício daqui a pouco. O que tem que acontecer é que este sólido deve estar em equilíbrio de momentos. Por quê? Porque se existir alguma força produzindo algum momento residual, ou seja, se os momentos gerados por cada uma das forças não somarem zero, o sólido ou gira num sentido, ou gira no outro sentido, e aí já não é mais translação. Ou seja, para você traduzir o teorema do momento angular numa fórmula, você diz que a somatória dos momentos calculados em relação a algum polo, que a gente vai adotar por padrão o centro de massa do sólido, deve ser igual a zero. Ou seja, eu somo todos os momentos atuantes no sólido igual a zero. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, e isso vai ficar muito mais claro, garanto. Ok? Então ele diz, se houver algum momento residual atuando no sólido, esse será capaz de gerar rotação e o sólido não estará mais em translação. Ok? Beleza? Ótimo. Então, veja, a dedução do teorema do momento angular e do teorema do centro de massa é um tanto quanto simples. E é basicamente isso que nós vamos fazer. Então, como eu disse, pessoal, já falei isso na aula passada, os exercícios de dinâmica dos sólidos são exercícios que têm uma forma de resolução muito mecânica, ou seja, é sempre a mesma coisa. Você lê o enunciado, coloca as forças no sólido, ou seja, desenha o chamado diagrama de forças, e aí você aplica o teorema do centro de massa, o teorema do momento angular e acabou o exercício. Ok? Então vocês vão ver que a resolução dos exercícios é sempre assim. Sempre assim. Não interessa se é translação, se é rotação em torno de eixo fixo ou se é movimento plano. Sempre será esse, vamos dizer assim, o ritual, né, para você desenvolver o exercício, ok? Bom, então já começamos com o exercício, né? Então não tem muito o que ficar falando de teoria, porque eu vou estender a teoria nos próprios exercícios, ok? Tá aí. Essa tarefa é sobre teorema do centro de massa? Pedro perguntou, essa tarefa que está no Teams, depois eu vou comentar, que é para entregar lá no dia 20 de setembro, ou seja, tem tempo, um mês. Essa tarefa é sobre translação, tá, Pedro? Translação. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Atenção a este exercício. Este exercício é o exercício 2.5.10, da página 49 do nosso livro de dinâmica dos sólidos, esse aqui, certo? Então esse daqui já é a capa nova desse livro. Aqui já está acertado para as páginas novas e com a numeração nova dos exercícios, que mudou um pouco em relação à última versão, tá? Então essa é a versão mais nova do livro. Então aí está o enunciado do exercício. Então vamos à leitura do enunciado. Então ele diz, a figura ilustra um pequeno cofre de massa 100 kg, altura H 0,7 metros, largura L meio metro, apoiado em superfície horizontal com coeficiente de atrito μ igual a 0,3.
O cofre é acionado pela força F de 750 newtons com linha de ação horizontal distante H minúsculo do piso. Pedem-se, letra A aceleração do cofre e letra B, o intervalo de valores da altura H que não produz tombamento. Pronto. Então, veja, este é o enunciado deste exercício. Então, o que você quer que esse cofre desenvolva é um movimento de translação. Então, imagina que você vai aplicar aqui essa força F, né, nesse cofre, né, nesta posição, ó, a uma determinada altura em relação ao centro de massa, em relação ao piso, consequentemente, e você vai querer que esse cofre desenvolva um arrastamento. Ele vai ser arrastado no piso e não vai poder fazer isso aqui. Se ele fizer isso aqui, já está em condição de tombamento, ou seja, já está quebrada a condição da translação. Então, veja que os conceitos desenvolvidos lá na primeira aula do semestre passado são muito importantes aqui. Bom, então agora, o que nós vamos fazer? Agora, pessoal, então agora máxima atenção no que eu vou falar aqui. Máxima atenção no que eu vou falar aqui, porque já é importante que você entenda isso. Então veja, pessoal. A primeira coisa que você vai fazer no exercício de dinâmica, depois da leitura do enunciado, obviamente, é a colocação das forças no sólido. E aí, não adianta você ficar olhando para isso daí e ficar só imaginando coisa, hein, pessoal? Certo? Você olha para isso aí e fala, bom, ali no centro de massa tem a força peso, tá? Vai ter força normal. Não sei ainda muito bem como é que vai funcionar essa força normal. Vai ter força de atrito, ok. É importante que você indique também a aceleração, para onde ela aponta. Beleza. Você não pode ficar imaginando só essas coisas. Você tem que desenhar, tá claro? E isso faz parte da resolução de um exercício. Por que eu estou dizendo isso? Se você já viu a tarefa que está lá colocada no Teams, eu coloquei lá, não esquecer que o diagrama de forças também é parte da resolução do exercício. Ou seja, se você entregar um exercício sem mostrar as forças, está incompleto. Simples assim. Por quê, pessoal? Porque todo o equacionamento que você for mostrar no papel vai estar baseado nas forças que você desenhou ou deveria ter desenhado no sólido, ou seja, baseado no diagrama de forças. Quando você mostra um monte de cálculos sem mostrar uma força sequer no diagrama de forças, está absolutamente incompleto o exercício. Eu falei, tudo bem, esse equacionamento que está todo aqui que você mostrou, refere-se ao quê? Então, atenção, muita atenção. Serei extremamente criterioso na correção dos exercícios, principalmente nesse ponto. Se você entregar para mim um exercício, pega lá o enunciado, com nenhuma força desenhada, isso é muito comum, um monte de cálculo lá que o cara muito provavelmente copiou, a nota não vai ser a nota máxima, pode ter certeza. Então, estão avisados, hein? Certo? Se o diagrama, se os cálculos são baseados em cima do diagrama de força, não tem como você fazer o diagrama de força, os cálculos sem desenhar o diagrama de forças. Ok? Tudo bem, Juan? Vai lá, pode tirar a foto aí. Bom, pessoal, então agora vem a parte mais importante do exercício, que é a colocação das forças. Então, agora, muita atenção em cada uma das setinhas que eu desenho, em cada um dos vetores força que eu desenho, porque tudo isso tem um porquê. Né? Por que essa força é assim? Por que essa força tem essa direção? Por que essa força tem esse sentido? Isso é conceito, pessoal. Ok? Então, conceito é embutido na hora de você colocar as forças no sólido. Então, agora, muita atenção à colocação das forças. Vamos começar pela força mais óbvia que nos parece. Né? Já existe uma força indicada aqui,
que é a força de acionamento, né? Essa daqui o próprio exercício já indicou, tudo bem, ok. Agora eu vou desenhar a força-peso deste sólido, ok? Então a força-peso deste sólido no centro de massa e tem direção vertical apontando para baixo. Isso você já viu lá em mecânica da partícula, né? Então veja, a força-peso é uma força que quantifica a interação da aceleração da gravidade na massa de um corpo. Essa força sempre terá a direção vertical e sempre apontará para baixo, não interessa o que esteja acontecendo com o sólido. Ah, o sólido está no plano inclinado, o sólido está pendurado no teto balançando, o sólido está boiando na água, o sólido está flutuando, não interessa. Sempre a força-peso apontará na direção vertical para baixo, sempre. Ok? Ela aponta para o centro da Terra. Beleza? Ok. Então, qualquer coisa que você desenhe fora disso é um absurdo gigantesco. Tá? Então, por favor, não vai fazer como eu já vi coisas, né? Coisas absurdas, né? Então, imagina ter um plano inclinado que o cara vem, tem um bloco aqui, sei lá, vou dar uma rascunhada aqui, beleza. Aí o cara olha esse plano inclinado e fala, opa, beleza, então o peso está assim. Aí ele vai lá e escreve peso. Pronto. Aí não, né? Aí não dá. Se você fizer isso aqui, olha o tamanho do absurdo que você estava fazendo quando você desenha um negócio desse. Esse aqui é o plano inclinado, é o que está apoiando o sólido. Se eu tirar esse cara daqui, a força-peso vai agir no corpo. E aí o corpo vai cair assim, ó. Cara, eu não sei o que você usou, ou bebeu, sei lá, para enxergar um corpo caindo assim na diagonal a partir do repouso, sob a ação da força-peso, né? Deve ser uma coisa bem forte, tá? Então, se você tá vendo coisas desse tipo aqui, vai procurar ajuda, que a coisa tá feia, tá? Então, pelo amor de Deus, se você já fez isso alguma vez na sua vida, esquece isso, hein? Não existe força-peso que não seja na direção vertical para baixo. Sempre a força-peso é na direção vertical para baixo. Beleza? Ótimo. Já falo detalhes sobre a tarefa, Ivan. O Douglas perguntou, em nenhum momento a força-peso será fora do centro de massa? Não, o centro de massa é a posição onde você indica o peso. Centro de massa, centro de gravidade, baricentro, para nós é sempre a mesma coisa. Ok? Pronto, beleza. Então agora vamos falar das reações normais de apoio. Por que no plural? Porque este sólido, este cofre, está apoiado em pés, certo? Então ele não está apoiado diretamente ao piso, não é uma superfície em contato com outra superfície. Os pontos de apoio são este e este aqui. Logo, em cada um dos pontos de apoio existirá uma reação normal do apoio, ok? Então veja, aqui eu vou desenhar uma força, certo? Essa força vai ser a normal, que eu vou chamar de normal A, vai? E aqui, do outro lado, vai ter uma outra reação normal do apoio, que eu vou chamar de normal B. Pronto. Então essa aqui é a normal B. E a lá da esquerda é a normal A. Beleza? Ok. Então, professor, mas essas normais são iguais? Não, não são iguais. Inclusive, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Calma, aguenta aí com as perguntas que você já vai entender. Então, veja, normal A e normal B. Pronto. Beleza? Por que existem duas normais? Porque existem dois pés do cofre, certo? Você está fazendo uma análise no plano. Professor, mas podem existir pés atrás. Sim, essa análise não será feita. Você está analisando no plano, certo? Assim como quando a gente for estudar carros, por mais que a gente saiba que os carros têm 4 rodas, a gente vai analisar a roda dianteira e a roda traseira, ou seja, uma análise em 2 dimensões, uma análise no plano.
Então, existem duas normais porque existem dois pés de apoio, ok? Beleza? O Juan perguntou, professor, a força nesse exemplo é para a direita? Como assim? Essa aqui? Sim, está desenhada aqui já, né? Essa aqui é uma força que é aplicada na direção horizontal para a direita, ok? Tá aí. Pronto. Agora, atenção. O que é que está acontecendo com esse cofre? Esse cofre, pessoal, está sendo arrastado, ou seja, ele não está parado. Então, cuidado, o que nós estamos estudando aqui não é estática. O que nós estamos estudando aqui é dinâmica. Então, tudo que está sendo desenhado aqui é para um corpo que está em movimento, que até agora é só um movimento de arrastamento em cima do piso, por ação dessa força de acionamento. Logo, se esse corpo está sendo arrastado para a direita, existe aqui então uma aceleração que vai apontar para a direita. Ah, professor, mas a aceleração não é força? Perfeito. A aceleração não é força. A aceleração é uma componente cinemática. Mas é importante que você desenhe também o vetor aceleração do sólido para que quando você for aplicar o teorema do centro de massa, você tenha condições de dar sinal a este vetor, a esta grandeza lá no equacionamento. Ok? Beleza, então é sempre importante mostrar a aceleração. Aqui não há condição de frenagem, então se você quisesse desenhar a velocidade e a aceleração, ela apontaria no mesmo sentido. A velocidade é irrelevante para nós. O que interessa é a aceleração, porque é ela que aparece no teorema do centro de massa. Beleza. Então, esse corpo está sendo arrastado para a direita por ação desta força aqui. Ótimo. Agora, você já aprendeu isso lá na mecânica da partícula de uma forma parecida com o que eu vou mostrar aqui para você. Quando existe um arrastamento de alguma coisa em cima de uma superfície, existe a chamada força de atrito, né, a FAT. Ok. E aqui existirão duas forças de atrito. Uma no pé da esquerda e outra no pé da direita. Pronto. Ok? Então, existe força de atrito em cada um dos pontos de contato. Se existem dois pontos de contato, existem duas forças de atrito. A do pé da esquerda, que eu vou chamar de FAT A, e a do pé da direita, que eu vou chamar de FAT B. Pronto. FAT B. Prontinho. Ah, professor, por que essa força tem direção horizontal? Ela tem direção horizontal porque ela age entre o ponto de apoio e o plano. Se o plano é horizontal, a direção da força de atrito é horizontal. E por que essas duas forças apontam para a esquerda? Porque no atrito de arrastamento, você aprendeu isso lá em mecânica da partícula, quando você arrasta alguma coisa no sentido, a força de atrito aponta no sentido oposto. Certo? Tá aí. Então veja, pessoal, voltando um pouquinho aqui na reação normal do apoio, por que a reação normal do apoio tem esta direção, direção vertical? Porque o próprio nome diz, reação normal do apoio. Normal significa perpendicular. Quando você fala assim, essa força é normal ao plano, ela forma ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular ao plano, certo? Então, a reação normal do apoio sempre será normal, por isso tem esse nome, ou seja, sempre será perpendicular ao plano de apoio. A força de atrito sempre terá a direção do plano de apoio e sentido contrário ao sentido de arrastamento ou a tendência de arrastamento do sólido. Ok? Bom, obviamente, eu entendo que você tenha conceitos prévios com relação à normal e com relação à força de atrito, certo? Então, eu repeti aqui muitos conceitos, né? Mas se não ficou claro ainda assim, vocês podem
perguntar. O Pedro já tinha, acho que o Pedro fez a pergunta antes de eu explicar, mas tudo bem. A força de atrito sempre no sentido contrário à aceleração? Não, sempre no sentido contrário ao movimento, certo? O movimento de arrastamento é para a direita, logo a força de atrito é para a esquerda, ok? Ah, professor, mas pode existir uma aceleração que aponta num sentido diferente da velocidade? Claro. Pode existir uma aceleração diferente do sentido de movimento? Claro que sim. Se um corpo estiver freando, a aceleração é contrária ao movimento, a aceleração é contrária à velocidade. Ok? Então a força de atrito é sempre contrária ao movimento ou à tendência de movimento do corpo. Isso a gente está falando de atrito de arrastamento. Mais para frente a gente vai aprender uma nova forma de atrito que é chamada atrito de rolamento, que é o que acontece entre as rodas de tração de um veículo e o asfalto. Aí é outro conceito. Pronto, pessoal. Estão colocadas as forças. Então agora eu vou repetir aquilo que eu falei para vocês. Obrigatório que no exercício de dinâmica você tenha este diagrama de forças apresentado, pessoal. Senão, você vai equacionar o quê? Senão, todo aquele equacionamento que você apresentou refere-se a o quê? Se não tiver esse diagrama de forças, está incompleto. Ok? Beleza, então já aviso. Se você entregar alguma tarefa sem entregar um diagrama de forças como esse, por exemplo, nesse exercício, está incompleto. Ótimo. Então agora vamos entender aqui como é que vai funcionar o resto do exercício. Então, atenção, deixa eu só dar um print nessa tela aqui, porque depois eu vou montar o PowerPoint para vocês. Deixa eu só lembrar, aqui ó, save, pronto, feito. Então, depois eu vou montar esse PowerPoint aqui para vocês, certo? E aí ele terá todas as telas que a gente desenvolveu, tentar colocar o máximo de detalhamento possível na resolução. Ótimo. Então agora, pessoal, nós vamos começar a aplicar os teoremas da dinâmica da translação. Então, para isso, vamos pegar aqui um papel e vamos começar a desenvolver os teoremas. Então, veja. O primeiro teorema que eu vou aplicar é o teorema do centro de massa, né? Então, o teorema do centro de massa aplicado a esse sólido diz o quê? Diz que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, qual é o eixo de movimentação deste cofre? É o eixo horizontal, ou seja, é o eixo X, é igual à massa do cofre vezes a aceleração do centro de massa desse cofre. Pronto. Então, está enunciado o teorema do centro de massa. É nada mais do que uma adaptação do princípio fundamental da dinâmica da segunda lei de Newton, que você já aplicava lá em mecânica da partícula. Ok? Vamos lá. Somatória das forças em relação ao eixo de movimento. Qual é o eixo de movimento deste sólido? Esse sólido vai ser arrastado na horizontal, ou seja, o eixo X, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa do cofre, do sólido. Pronto. Então agora, nós vamos aplicar o teorema do centro de massa a essa figura. Quais são as forças que atuam na direção do movimento desse sólido? Ou seja, quais são as forças que atuam em X neste sólido? São a força F, a força de atrito Φ A e a força de atrito Φ B. Essas são as forças que atuam neste sólido na direção do eixo X. Ah, professor, mas e o peso? Mas e a normal? O peso e a normal são forças que agem na direção do eixo Y, certo? Logo, não são contabilizadas aqui. Aqui eu vou somar forças que agem no eixo de movimento.
O eixo de movimento do sólido é o eixo X. Logo, essas forças são as forças que agem em X somente. Beleza? Ótimo. Agora, atenção, nós precisamos dar sinal a essas forças, ok? Então, os sinais vão seguir este padrão aqui, ó, certo? Esta referência que aqui está. Ó, quando eu enxergo essa referência aqui, ela está dizendo para mim que tudo que aponta na direção do eixo X para a direita é positivo. Tudo que aponta na direção vertical para cima é positivo. E tudo que gira no sentido anti-horário, isso depois a gente vai ver, é positivo. Por enquanto, o que interessa é que tudo que aponta na direção do eixo X, ou seja, horizontal, para a direita é positivo. Logo, tudo que aponta no sentido contrário é negativo. Perfeito. Então, a força F, para onde ela aponta? Vamos lá. A força F aponta para a direita. Se a força F aponta para a direita e a orientação do eixo X é positiva para a direita, essa força é positiva. Pronto. A força de atrito φA aponta para onde? A força de atrito φA aponta para a esquerda. Se ela aponta para a esquerda e a orientação do eixo X é ser positivo para a direita, o sinal dessa força é negativo. Depois, FAT-B. FAT-B, mesma coisa. A força de atrito FAT-B, esquerda, contrário à orientação do eixo X, que é para a direita. Logo, o sinal é negativo também. Isso será igual à massa do sólido vezes a aceleração do centro de massa do sólido, que também deve aceleração do sólido está apontando para onde? Para a direita. Conexão na internet está instável. Vamos esperar voltar. Alô? Tudo bem? Ok, acho que voltou. Então, a aceleração também precisa receber sinal, pessoal. Atenção, certo? Você dá sinal para as forças e para a aceleração. A aceleração tem direção horizontal do eixo X, aponta para a direita. Se aponta para a direita e a orientação do eixo X é para a direita, logo o sinal da aceleração aqui é positivo. Não se esqueça desse sinal. Ah, professor, mas a aceleração sempre vai ser para a direita. Não fale isso. Não fale isso. Ok? Pronto. Está aplicado o teorema do centro de massa. Deixa ele parado aí. Agora, atenção. Apesar disso não ser um teorema, isso é uma verificação importante a ser feita. A verificação que nós devemos fazer agora é a verificação da estática em relação ao eixo Y, ou seja, do equilíbrio em relação ao eixo Y. Então, ó, equilíbrio de forças em Y. Ah, professor, mas por que equilíbrio de forças em Y? Por um simples motivo. Esse cofre não está voando e nem está se enterrando no chão, né? Esse cofre desenvolve um movimento exclusivamente horizontal. Ele não está voando e nem se enterrando no chão, né? Logo, deve existir um equilíbrio de forças em Y que é garantido pelo seguinte cálculo: somatória das forças em Y igual a zero. Ok? Então, em relação ao eixo Y, não há movimento. Se não há movimento, deve existir um equilíbrio de forças. Logo, as forças atuantes na direção do eixo Y, ou seja, verticais, devem somar zero. Ah, professor, mas eu preciso fazer essa verificação? Sim, precisa. Ah, mas o peso é sempre igual ao normal? Não vou nem falar o que eu pensei aqui.
Se você acha que peso normal é sempre igual, cuidado. Cuidado, você está num caminho perigoso, hein? Se você acha que peso normal é sempre a mesma coisa, sempre igual, tá errado. Tá muito errado. Beleza. Então vamos lá. Somatório das forças em Y igual a zero. Legal. Então o que eu tenho ali? Quais são as forças que agem na direção vertical? Então agora você vai olhar as forças que agem na direção do eixo Y. Quais são as forças verticais que atuam no sólido? Eu tenho lá a normal A, eu tenho a normal B e tenho o peso. Pronto. Essas são as forças que agem na direção vertical, certo? Na direção do eixo Y. Beleza. A normal A aponta para onde? Para cima, a favor da orientação do eixo Y. Então o sinal dela é positivo. A normal B, mesma coisa, aponta na direção vertical para cima. Logo, o sinal dela é positivo. O peso aponta na direção vertical para baixo, contrário à orientação do eixo Y. Logo, o sinal dele é negativo. Somo isso igual a zero. Pronto. Está aplicado aqui a condição do equilíbrio em relação ao eixo Y. Repetindo, por que essa condição existe em relação ao eixo Y? Porque esse sólido não tem movimentação vertical, ele tem movimentação exclusivamente horizontal. Dúvidas até aqui? Enquanto isso, eu vou tomar um gole d'água. Ok. Então, nossa, tinha um monte de pergunta aqui. Desculpa, pessoal. Tinha uma coisa em cima das perguntas aqui. Peraí, aguenta aí. Deixa eu voltar aqui. Ok, do Pedro já tinha respondido. O Juan perguntou, sempre vamos usar essa fórmula. O teorema do centro de massa, sim. O equilíbrio das forças, tem que verificar qual é o eixo, sim. Se for um plano inclinado, usaríamos, aí você tem que projetar as forças, Eduardo, se for um plano inclinado, ok? Professor, se o movimento for para a esquerda, então a força será negativa e o atrito será positivo. Sim, de acordo com a orientação. Ok. A Isabela, ok. Se me lembro, precisamos saber a normal para calcular a força de atrito. Sim, você precisa da força da normal para calcular a força de atrito. Como sabe que se não vai tombar? Se tombar, não é mais translação. Simples assim. Se nós estamos estudando translação, não pode tombar. Nós vamos trabalhar com a condição da iminência de tombamento. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. O Gabriel pediu para eu repetir. Qual parte, Gabriel? Vê aí se ficou alguma coisa. O Elson também. Está claro esse equacionamento aqui ou não? Ficou dúvida aqui? Desculpa, eu só li as perguntas agora, pessoal. Ó, recapitulando aqui, ó. Força F, positiva, porque aponta na direção horizontal para a direita. Força de atrito, porque aponta para a esquerda. Força de atrito B, porque aponta para a esquerda. A aceleração é positiva porque aponta para a direita. Pronto, você está somando as forças em X, certo? E aí, você dá sinais às forças de acordo com a orientação do eixo X. Pronto. Agora em Y. Quais são as forças que agem em Y? Normal A, normal B e peso, certo? Normal A aponta para cima, positiva. Normal B aponta para cima, positiva. Peso aponta para baixo, negativo. Soma tudo igual a zero. Pronto. Beleza. Agora, é isso, Camilo. Tranquilo? Já repeti até. Beleza. Então veja, pessoal, a primeira parte do equacionamento está aplicada. Teorema do centro de massa, aplicamos a condição do equilíbrio em relação ao eixo Y. Vamos deixar esse equacionamento aqui de lado. E agora nós vamos desenvolver o equacionamento
referente ao teorema do momento angular, que agora é onde nós vamos aplicar aquilo que vocês viram na aula passada com relação a cálculo de momentos. Certo? Se é o teorema do momento angular, não tenha dúvida que você vai precisar calcular momentos de forças. Ok? Deixa eu só pegar mais papel aqui, peraí. Pegar um curva. Aí. Bom, então, bora lá. Então, agora, nós vamos aplicar o teorema do momento angular, TMA. O teorema do momento angular diz o quê? Já falamos, né? Que a somatória dos momentos calculados todos em relação ao polo centro de massa devem ser iguais a zero. Né? Então, você vai somar todos os momentos atuantes neste sólido e vai igualar a zero. Ok? Beleza. Então, agora, muita atenção aqui, pessoal. Vamos lá. Atenção no desenvolvimento. Então, veja, nós vamos desenvolver o cálculo dos momentos força a força. Ok? Então, com calma, uma a uma, sem pressa. E aí eu vou repetir para você. Se você for tentar subir essa escada, pulando de 2 em 2 degraus, ou mais degraus, você vai acabar caindo. Então, você vai prometer para você mesmo que você sempre vai fazer desse jeito que eu estou mostrando aqui. Ah, mas isso é muito simples. Tudo bem, não dá chance para o azar. Não dá chance para o erro. Faça do jeito que eu vou explicar para vocês aqui. Então, atenção. O que é somar momentos, pessoal? O que é momento de uma força? Falamos disso na aula passada. Momento de uma força é a força multiplicado pelo seu respectivo braço, ou também conhecido como alavanca. Tá? Então, quando você fala que você vai somar momentos, você vai fazer o quê? Você vai pegar cada força, multiplicar pelo seu respectivo braço, somar tudo, e aqui, no final, você vai igualar a zero. Então, agora, atenção. Vamos lá. Com calma, força a força. Então, veja. Deixa eu dar só uma limpada aqui no desenho. E vamos começar. Então, a primeira força que eu vou estudar aqui vai ser a força F. Tá? Não tem ordem, porque se você está somando, não tem ordem. Né? Pode ser começar pelo momento da força F, pelo momento da força de atrito A, pelo momento da força de atrito B, ou o que for. Beleza. O fato é que nós precisamos escolher uma força para começar. Então, eu vou começar a calcular pela força F. Pronto, então eu já vou anotar aqui. Qual é a força que eu vou calcular no momento? É a força F. Então, já anota. Força vezes a força F calculada em relação ao centro de massa. Então, o polo da somatória de momentos é o centro de massa. Isso significa que todas as forças terão seus momentos calculados em relação a este cara, a este polo, ao centro de massa. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você lembra da aula passada, primeira coisa que você vai fazer quando você for desenhar o momento, quando você for calcular o momento da força F. Desenhar a linha de ação da força. Olha a linha de ação da força aqui, ó. Professor, como eu desenho a linha de ação de uma força? Já falei na aula passada e repito, é simples. É só você colocar a régua em cima da força e prolongar a direção da força. Pronto. Então, essa linha que eu desenhei em laranja é a linha de ação da força F. Beleza. Agora, eu vou enunciar a definição de braço. Braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Qual é o polo? O polo é este ponto. Né? Não se esqueça. O polo da nossa somatória de momentos é
o centro de massa. E sempre será. A gente vai definir esse centro de massa como sempre sendo o polo da somatória de momentos. Ok? Nós vamos padronizar o polo da somatória de momentos como sendo sempre o centro de massa. Pronto. Então, agora eu vou desenhar a menor distância entre uma reta e um ponto. Certo? Então, agora você passa uma borracha mental nesse desenho inteiro e enxerga só isso aqui, ó, uma reta e um ponto. Qual é a menor distância entre uma reta e um ponto? Falamos disso na última aula. A menor distância entre um ponto e uma reta é uma reta, um segmento de reta que parte do ponto e forma ângulo de 90 graus com a reta em questão. Ou seja, este aqui é o braço da força F. Pronto. Este segmento corresponde ao braço da força F. Deixa eu dar um print nessa tela. Pronto. Beleza. Então, agora, atenção. Força vezes braço. Então, o braço dessa força, pessoal, equivale a uma subtração de segmentos indicados no desenho. Atenção aqui. Qual é o valor deste braço aqui? Ó? Quanto vale isso aqui? Vale tudo isso. Quanto vale isso aqui? Tudo isso. Hzinho menos isso aqui. Certo? Concorda? Se eu pegar isso daqui, subtrair isso daqui, sobra o quê? Sobra isso daqui, que é o braço da força. Certo? Então, Hzinho menos Hzão sobre 2. Pronto. Este é o braço da força F. Acabou? Não. Você precisa dar sinal ao momento. Atenção, o que você fez até agora foi pegar a força, multiplicar pelo seu respectivo braço. Agora você precisa dar sinal a esta força. Ok? O sinal o sinal da força não, o sinal do momento dessa força. O sinal do momento dessa força, pessoal, você vai dar de acordo com a tendência de rotação que essa força provoca no sólido. Ah, professor, mas como que eu vou saber isso? Calma, olha aqui, ó. Usa esse método aqui, que aí não tem erro. Dá uma olhada aqui na tela da minha câmera. Se você usar isso daqui, você nunca vai errar. Imagina que isso aqui é o cofre, beleza? Essa minha apostila aqui é o cofre. Eu vou segurar o cofre pelo centro de massa e vou aplicar uma força no ponto de aplicação ali, ó, acima do centro de massa, assim, ó. Qual é a tendência que essa força gera no sólido? Ela tende a girar o sólido em que sentido? Ó, se eu aplico uma força aqui, ela tende a girar o sólido no sentido horário. Se ela tende a girar o sólido no sentido horário, significa que o momento provocado por ela é negativo. Ó, o momento provocado por ela é negativo. Eu não falei que a força é negativa. O momento gerado por ela é negativo, por quê? Porque tudo que gira no sentido anti-horário, olha a nossa referência, positivo. Se tudo que gira no sentido anti-horário é positivo, tudo que gira no sentido horário será negativo. Concorda? Tá aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá aí. Bom, essa força tende a gerar a rotação do sólido no sentido horário, logo provoca momento negativo. Atenção, pessoal. Este sinal aqui não é da força. Por quê? Porque eu não estou somando força aqui. Ó. O que eu estou somando aqui? Eu estou somando momentos, que são as forças multiplicadas pelos seus respectivos braços. Logo, este sinal é do momento. Por isso que eu coloquei esse colchetes aqui, ó, para frisar isso. Beleza? Aqui, ó, aqui você soma forças. Por quê? Somatória de forças, está escrito aqui. Aqui você soma momentos. Logo, este sinal aqui
não é da força, é do momento gerado pela força. Esse sinal é negativo porque esta força gera tendência de rotação no sentido horário. Como você observa a tendência de rotação? Repetindo, imagine que você tem um sólido aí. Então, sólido. Você vai segurar o sólido pelo centro de massa e vai imaginar a força agindo acima do centro de massa com essa direção e esse sentido, que é exatamente o que a força F mostra para você. A tendência de rotação é no sentido horário. Pronto, sentido horário, negativo, sentido anti-horário, positivo. Tá aí. Vamos às perguntas no chat. Ok? Vai ser momentos no eixo X, no eixo Y ou todos juntos? Momentos em todos os eixos. Se você está somando momentos, você não vai fazer diferenciação de eixos igual. Ok? Isabela entendeu? Gustavo, acho que já expliquei, não sei. Ok, já entendeu. Sinal referente à tendência de rotação, Sueli, tá? Então, o sinal é referente à tendência de rotação que a força provoca. Se a força gerar tendência de rotação, ou seja, momento no sentido horário, o momento da força é negativo. Se for no sentido anti-horário, o momento da força é positivo. Bem, pronto. Então, aí está o cálculo do momento da força F. Vamos para a próxima força. Atenção. Vamos lá, agora eu vou apagar algumas coisas aqui, senão o desenho fica absolutamente impossível de mexer. Pronto, já calculei o momento da força F. Vamos escolher outra força. Vou escolher a força de atrito fatiar, por exemplo. Ok? Então você vai somar os momentos gerados por todas as forças desse sólido. Todas. Não só em X, não só em Y, todas. Porque força, seja em X, seja em Y, é aquilo que provoca a tendência de rotação quando tem braço. Então você está somando momentos. Todas as forças aí vão provocar momentos, exceto a força-peso, que eu explico daqui a pouco. Vamos lá. Força de atrito fatiar. Então, agora, qual é a força que nós vamos estudar? Fatiar. Vou escrever aqui, ó. Fatiar. Pronto, essa é a força. Vezes braço da força de atrito fatiar. Professor, mas, nossa, isso vai demorar demais. Pelo amor de Deus. Cara, a minha pergunta é, você quer acertar ou você quer errar? Eu acho que você quer acertar. E esse também é o primeiro exercício que nós estamos fazendo. Por isso que eu estou desenvolvendo com todos esses detalhes. Mais para frente a coisa vai acelerar um pouco mais. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar a linha de ação da força de atrito fatiar. Como você desenha a linha de ação de uma força? Simples assim. Você vai colocar a régua em cima do vetor e vai prolongar a direção do vetor. Observe, essa linha aqui, então, é a linha de ação da força de atrito fatiar. Agora, você vai enxergar o segmento correspondente ao braço da força de atrito fatiar. Braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, certo? Qual é a menor distância entre essa linha e esse ponto aqui? A menor distância entre esses dois elementos é uma reta que parte do centro de massa e forma ângulo de 90 graus com a linha de ação da força de atrito fatiar. Ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui, este será o segmento correspondente ao braço de fatiar. O braço da força de atrito fatiar. Ok? Vou colocar em azul aqui. Pronto. Este segmento aqui corresponde ao braço da força de atrito fatiar. Então, observe como é que eu obtive ele, né? Ele desenha a linha de ação da força e enxerga o braço. Se você pular etapas, você muito provavelmente vai se perder e vai errar. E não é por falta de aviso meu. Força
fatiado. Braço, quanto vale este segmento aqui? Este segmento vale H sobre 2. Pronto, H maiúsculo sobre 2. Só olhar o desenho. Falta o quê? Falta o sinal do momento. Agora, atenção. Linha de ação da força de atrito fatiar, tá aqui. Este é o sentido da força de atrito fatiar, né? Ó, o sentido da força de atrito fatiar é esse. Se você imaginasse essa força agindo no sólido, você teria que imaginar o seguinte, ó, eu tenho uma força aqui, né, agindo na base do cofre, e eu estou segurando o sólido pelo centro de massa. Se eu segurar o sólido pelo centro de massa e gerar uma força nessa direção, nesse sentido aqui, ó, o que ela tende a fazer? Ela tende a girar o cofre no sentido horário, não é isso? Se ela tende a girar o cofre no sentido horário, significa o quê? Significa que eu tenho um momento negativo. Aí. O momento da força de atrito fatiar será um momento negativo, porque tende a gerar rotação do sólido no sentido horário. Repito, este sinal não é da força. Este sinal é da força vezes o braço. É o sinal do momento da força de atrito. Atenção a isso, hein? Não fica olhando aqui e fala, essa força é negativa. Não é a força que é negativa. Por isso que eu coloquei o colchetes aqui, ó. Esse sinal pertence a tudo isso. A força vezes o braço, ou seja, ao momento da força. Muita atenção a isso. Pronto. Próxima força. Ah, professor, meu Deus, assim não vamos acabar esse exercício hoje. Calma, esse é o primeiro. Por isso que eu estou indo passo a passo. Depois, adianto. Vai ser um pouco mais acelerado, ok? Mas eu quero que nesse primeiro exercício você tenha isso com bastante detalhes. Boa. Vamos lá. Vou apagar algumas coisas aqui. Opa. Pronto. Beleza. Aqui, ótimo. Próxima força. Vamos pegar o normal A. Pronto. Reação normal do apoio. Normal A. Tá aí. A reação normal do apoio tem que linha de ação? Vamos anotar aqui. Agora eu estou calculando o momento da normal A. Pronto. Então, a normal A vezes o braço da normal A. Vamos enxergar o braço da normal A. Para enxergar o braço da normal A, por mais simples que pareça, você vai desenhar a linha de ação da força. Se você pular a etapa aqui, você vai errar. Okay? Não vai ser por falta de aviso. Pronto. Essa linha azul que você está enxergando aqui é a linha de ação da reação normal do apoio. Aí. Braço da normal A. Qual é a menor distância entre esta reta aqui e este ponto? Então, agora você passa uma borracha mental e enxerga uma reta e um ponto aqui. É isso que você precisa enxergar nesse momento. Qual é a menor distância entre esses dois elementos geométricos? Esta reta e este ponto. A menor distância entre essa reta e esse ponto é um segmento de reta que parte do ponto e forma ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Pronto. Esta é a menor distância entre a linha de ação da reação normal A e o centro de massa. Ou seja, esse é o segmento que corresponde ao braço da normal A. Pronto. Esse é o braço da normal A. Quanto vale o braço da normal A? Olha o desenho. Vale L sobre 2. Certo? Olha aqui. L sobre 2. Olha esse segmento aqui, ó. Essa distância aqui vale L sobre 2. Pronto. Simples assim. Tá aí. Sinal do momento da normal A.
Então, atenção às nomenclaturas, pessoal. Não é o sinal da força, porque aqui nós não estamos somando forças, nós estamos somando momentos. Sinal do momento da normal A. Então, agora você vai segurar o sólido pelo centro de massa. Atenção. Esse esqueminha aqui do livro, apostila, sei lá, qualquer coisa que tem um formato parecido com o sólido vai funcionar. Segura o sólido pelo centro de massa. Olha a normal A aqui, ó. A normal A está agindo aqui no pé da esquerda do cofre, direção vertical para cima. Olha o que ela faz com o sólido. Ela tende a girar o sólido no sentido anti-horário. Observe. Sólido no sentido anti-horário. Certo? Desculpe. No sentido horário. Oh, meu Deus. No sentido horário. Aqui, ó. Sentido horário. Certo? Pronto, então se ela tende a gerar a rotação do sólido no sentido horário, significa que ela gera um momento negativo também. Sentido horário, deixa eu só trocar a cor aqui. Ah, tá bom essa cor. Ó, gera tendência de rotação no sentido horário, sinal do momento negativo. Aí você fala, pô, mas todo mundo gera tendência de rotação no sentido horário? Não, calma. Calma. Pronto. Então, o momento da normal A é negativo. Tá aí. E não colocar o sinal do fatiar, que seria negativo. Não entendi a sua pergunta, Ivan. Não sei se já está esclarecido. Acho que já. Bom, tem. Tá faltando força ainda, né? Tem mais 3 forças. O peso, a normal B e a FAT B. Calma, relaxa, que elas são. Deixa eu botar essa aqui, peraí. Dá uma respirada aí. Já falta. Tá, vamos terminar. Vamos terminar a somatória dos momentos e aí a gente faz o intervalo, tá bom? Peraí que eu me enrosquei aqui na cadeira aqui. Pronto. Beleza. Pronto, então, bora lá. Isso, peso gera momento nulo. Exatamente. A gente já chega lá. Próxima força. Vamos lá. Força de atrito FAT B. Pronto, eu já vou anotar aqui. FAT B vezes. Então a força é essa. Agora, beleza. Vamos dar sumir com algumas coisas aqui. Pronto. Voltamos à condição original. Então agora, de novo, linha de ação da força de atrito FAT B. Aí você vai olhar e vai falar, ué, mas é a mesma linha de ação da força de atrito FAT A? Sim, porque as duas são horizontais. Por isso? Então a força de atrito FAT A e a força de atrito FAT B possuem a mesma linha de ação. Se elas possuem a mesma linha de ação, nada mais correto dizer que elas também possuem o mesmo braço. Certo? Afinal, se a linha de ação é a mesma, significa que o braço será o mesmo. Então, só para ficar claro, vamos desenhar o braço. Pronto, esse aqui é o braço da FAT B. Pronto. Aqui, então, braço, FAT B. Beleza. Fechou. Então, o braço da força de atrito FAT B vale quanto? Vale H sobre 2 também. H sobre 2 também. E o momento gerado por essa força de atrito será positivo ou negativo? Vamos observar. A tendência de rotação que essa força de atrito FAT B gera no sólido é no sentido horário. Se ela gera tendência de rotação do sólido no sentido horário, o momento também é negativo. Professor, não entendi esse sinal. Vamos lá. Segura o sólido pelo centro de massa e imagina uma força agindo aqui na direção e no sentido igual à força de atrito FAT B. A força de atrito FAT B tem direção horizontal e aponta para a esquerda. Olha ela aqui. Qual é a tendência de rotação que ela gera no sólido?
sentido horário. Se ela gera tendência de rotação no sentido horário, o sinal do momento é negativo também. Pronto. Aí. Beleza. Tá acabando. Relaxa. Normal B. Força normal B. Reação normal B. Como já fizemos a normal A, precisa fazer a normal B? Precisa fazer a normal B também. São duas forças diferentes. Tá? O Marcos Vinícius perguntou, FAT sobre 2... Não, a força de atrito FAT A e a força de atrito FAT B são diferentes, Marcos. Então você não pode pegar e elevar ao quadrado. Tá? O Douglas pediu para repetir o sentido de rotação, é isso, Douglas? Ou tá ok? Tá. Vamos lá. Força de atrito, aqui. Imagina a força de atrito FAT B. Força de atrito FAT B é essa aqui, ó, que age no pé da direita, aponta na direção horizontal para a esquerda. Imagina ela girando o sólido. Ela gira o sólido no sentido horário. Ok? Tá aí. A força de atrito, a força normal A, que aproveitando que o Marcos Vinícius perguntou, aqui, ó, força de atrito normal A, direção vertical, age no pé da esquerda, também gera rotação no sentido. Aí. O Pedro perguntou, tem que seguir alguma ordem para fazer cálculo de momentos? Não, você está somando. Se você está somando, não interessa a ordem. Ok, vamos lá. Normal B agora. Vamos lá. Está quase acabando aqui. Normal B. Vezes. Normal B é a força. Então vamos lá. Deixa eu só dar um print aqui e apagar isso tudo. Pronto. Pronto. Aqui. Normal B é a força, linha de ação da normal B. Pessoal, é sempre esse ritual. Desenha a linha de ação da força. Enxerga o braço. Se você pular etapas, você vai errar. Não pule etapas. Pronto. Linha de ação da normal B. É essa aqui. Qual é o braço da normal B? Braço da normal B é a menor distância entre o polo, o centro de massa, e a linha de ação da força, que é este segmento aqui. Pronto. Este segmento vale o braço da normal B. Braço NB. Pronto. Tá aí. Então, vale L sobre 2. Tá aí. Esse é o momento gerado pela normal B. Sinal desse momento. Atenção. Sinal desse momento será, finalmente, um momento positivo. Atenção. Ó. Essa força provoca a tendência de rotação do sólido no sentido anti-horário. Logo, gera momento positivo. Olha aqui. Aqui está o sólido. Aqui está o cofre centro de massa. Olha o normal B aqui. Ó. Normal B. Direção vertical apontando para cima no pé da direita. Aqui. Tendência de rotação no sentido anti-horário. Sinal do momento positivo. Pronto. Então, o momento da normal B é positivo. Ok? Isso, Juan. Perfeito. Isso, Isabela. Tá aí. Para fechar, atenção, essa aqui eu vou fazer, essa explicação eu vou fazer só nesse primeiro exercício, tá, pessoal? Então, peraí, salva. Para fechar, falta uma força. Falta a força peso, certo? Vamos lá, peso é a força. Peso vezes braço da força peso. Atenção, linha de ação da força peso. Desenhe, não tenha preguiça. Linha de ação da força peso. Olha a linha de ação da força peso aí. Bom, aí nós caímos numa situação que nós já vimos lá na aula passada, quando eu expliquei para vocês o conceito de momento de uma força. A linha de ação da força-peso está passando
pelo polo. Se a linha de ação da força-peso está passando pelo polo, significa que o braço da força-peso é zero, certo? O braço da força-peso é zero, logo, o momento gerado por essa força, que eu posso colocar positivo ou negativo, tanto faz, porque vai ser zero, né? Logo, o momento vale zero, né? Então, vou escrever aqui uma observação. Braço da força. Nossa senhora, vou colocar isso aqui. Tá bom, pela imagem. Braço da força peso é nulo. Depois eu arrumo isso aqui melhor, tá? Não é que eu fiz escrever. Pronto. Braço da força-peso é nulo. Pronto. Então, o momento gerado pela força-peso é zero. Normal B é L sobre 2. O braço da normal B é L sobre 2. Sim. O braço da normal B é L sobre 2. É só olhar aí, Douglas. Ó, linha de ação da normal B está aqui, ó. Qual é o braço? O braço é esse segmento. Quanto vale esse segmento? L sobre 2. Tá aí. Ok? Dúvidas? Marcos Vinícius perguntou: professor, se estivesse inclinado não seria zero, correto? Não, seria zero também. Seria zero também. Se você estivesse no plano inclinado, continuaria sendo zero o braço da força-peso, Marcos. Porque se a força-peso passa pelo centro de massa, ela tem sempre direção vertical, a linha de ação da força-peso sempre vai passar pelo centro de massa. Ok? O Ivan perguntou: tecnicamente, como o peso é em relação ao centro de massa, sempre será nulo o momento. Perfeito. Se o polo for a somatória, se o polo da somatória de momentos for o centro de massa. Em algumas situações não será. Mais para frente veremos isso. Pronto, pessoal. Somamos todos os momentos e igualamos a zero. Pronto. Aí. Momento da força F, momento da força de atrito FAT A, momento da normal A, momento da força de atrito FAT B, momento da normal B e momento do peso. Somamos tudo, igualamos a zero. Está aplicado o teorema do momento angular. Atenção, repito, força vezes braço da força. Esse sinal não é da força. Esse sinal é do momento da força. Esse sinal é do momento. Esse sinal é do momento. Esse aqui é do zero. Tudo bem. Estes sinais que aqui estavam, estes sinais são das forças, porque aqui eu somo forças. Esse sinal é da força F. Esse sinal é da força de atrito. Esse sinal é da FAT B. Ok. Bom, vamos fazer um intervalo. O peso fica positivo, porque eu coloquei positivo aqui, porque na verdade é zero, né, Eduardo? Tá? É zero, não tem momento aí. Eu só coloquei mais aqui para não ficar um negócio perdido, tá? Vamos fazer um intervalo. Retornamos às 8h50. Beleza? 8h50. Retornamos na outra sala. Minha sugestão é que você já abra a sala, já deixe aberto, para que às 8h50 você já esteja na sala. Beleza? Até daqui a pouquinho. Falou.